eu te falar para fechar os olhos agora e imaginar um herói, qual é a primeira imagem que vai surgir na sua mente? Por acaso seria um cavaleiro de armadura que empunha a espada em grandes batalhas? E se eu te falar que essa imagem pode estar incompleta? No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre um livro que desafia as nossas concepções sobre o herói. Se você ficou curioso sobre como enxergar o herói sob uma nova perspectiva, eu te convido a se inscrever no canal do Clube de Literatura Clássica e assistir esse vídeo até o final. Desde os primórdios da literatura, a figura do herói capturou a imaginação humana de uma forma única. Em sua essência, o herói clássico se destaca por sua virtude, coragem, bravura e comprometimento com o ideal maior, muitas vezes enfrentando desafios monumentais para garantir a ordem ou restaurar a justiça. Na antiguidade, os heróis épicos eram personagens que serviam como personificações de valores morais, inteligência, força, coragem e astúcia. Se eu mencionar aqui para vocês personagens como Aquiles e Ulisses, vocês logo vão pensar em suas façanhas extraordinárias. No entanto, com o passar do tempo, esse conceito foi se transformando. No contexto do romantismo, por exemplo, o herói deixou de ser sempre um guerreiro poderoso e passou a ser uma figura mais humana, mais falível, que muitas vezes enfrentava desafios internos mais grandiosos do que os desafios externos. Nesse vídeo, vamos falar sobre um notável autor que criou um personagem que era um cavaleiro heróico que representava os valores tradicionais da cavalaria, mas em um mundo que expunha as suas limitações. Estou falando de Sir Walter Scott e o seu livro Ivanhoe. Os romances históricos desse período passaram a questionar a natureza do herói, apresentando personagens falíveis que muitas vezes precisavam assumir a escolha entre seguir as próprias paixões ou o seu dever. E é dentro deste contexto que encontramos o personagem Wilfred de Ivanhoe, o protagonista dessa obra. Wilfred de Ivanhoe é um cavaleiro exilado que retorna para lutar ao lado do rei Ricardo Coração de Leão e recuperar a sua honra. Ele personifica os valores cavaleirescos tradicionais, lealdade, coragem e um senso inabalável de dever. Mas, ao contrário daqueles heróis épicos de antigamente, Ivanhoe tem uma presença mais limitada no romance, especialmente quando ele está ferido e impedido de agir diretamente na história. Embora ele desempenhe um papel decisivo no desfecho da história, o seu protagonismo é frequentemente questionado, pois outros personagens acabam assumindo papéis ainda mais cruciais para a narrativa, e dessa forma eles enriquecem a nossa perspectiva do que é ser um verdadeiro herói. A personagem Rebecca, por exemplo, surge como uma das figuras mais trágicas e surpreendentes dessa história. Ela é judia, vivendo em uma sociedade medieval profundamente antissemita, e sua coragem e bravura são frequentemente colocadas à prova na história. Enquanto Ivanhoe luta e demonstra sua bravura e coragem em torneios e batalhas, a Rebecca demonstra um outro tipo de coragem, a coragem moral. Um exemplo claro disso na história é quando ela é acusada falsamente de cometer bruxaria e levada a julgamento. E ela está ali naquele momento enfrentando a possibilidade da morte quando surge uma oportunidade de salvação. Brian de Bois Guilbert, que era apaixonado por ela, oferece salvá-la fugindo com ela, mas ela recusa essa opção porque isso significaria trair os seus próprios princípios. Esse momento é um dos mais fortes da história, porque mostra que o heroísmo da Rebecca não está na sua força física, mas sim em sua integridade e sua resistência diante das pressões da sociedade e da perspectiva da própria morte. A marginalização da Rebecca também reflete um dos temas centrais do livro, que é a intolerância religiosa da Inglaterra no século XII. Os judeus eram frequentemente vistos como estrangeiros indesejados, eram alvos de perseguições e até acusados de crimes falsos que eram usados para justificar essa discriminação. E o Walter Scott escolheu não retratar Rebecca como uma vítima indefesa, mas como alguém cuja resiliência transcende as limitações impostas pela sociedade da sua época. Então a Rebecca representa um tipo de heroísmo que contrasta com o código de honra cavaleiresco, demonstrando pra gente que a verdadeira nobreza pode se manifestar na resistência moral e na compaixão. Outro personagem que desafia a primazia de Ivanhoe como o herói da história é Robin Hood, que aparece no livro sob o nome de Locksley. Ao contrário do protagonista, que é ligado à nobreza e à lealdade ao rei, Locksley representa um outro tipo de heroísmo voltado para a caridade e compaixão.
Locksley é a voz do povo, um rebelde que combate as falhas da ordem medieval que muitas vezes não consegue proteger os mais vulneráveis. Enquanto Ivanhoe é um cavaleiro real que age de acordo com o código de honra cavaleiresco, Locksley é um cavaleiro da justiça, que age à margem da lei terrena, mas de acordo com uma lei própria, a lei da moral. A questão que eu queria colocar para vocês agora então é: o verdadeiro herói precisa estar no centro da ação ou a sua presença se manifesta naqueles que transformam o mundo ao seu redor? A Rebecca e Robin Hood representam heroísmos distintos. Um baseado na resiliência moral e outro na ação direta. Mas ambos esses personagens são frequentemente interpretados pelos leitores como mais relevantes tematicamente do que o próprio Ivanhoe, ainda que a sua jornada reforce os ideais cavaleirescos. Então Walter Scott, quando criou todos esses personagens, convidou o leitor a refletir sobre diferentes tipos de heroísmo. Então, ainda que o Ivanhoe seja o protagonista da obra, a estrutura narrativa do romance permite que outros personagens o superem em relevância temática. A Rebecca nos ensina sobre a dignidade, o valor da moral e da resistência, enquanto Robin Hood nos mostra a luta prática contra a injustiça. Então, a reflexão que eu queria trazer para vocês hoje é: o herói nem sempre precisa ser aquele cavaleiro que empunha a espada na guerra, mas pode ser aquele que permanece fiel aos seus princípios, enfrentando desafios com integridade e coragem, seja nos campos de batalha ou nas provações da vida. E você? Quem você considera ser o verdadeiro herói de Ivanhoe? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Aproveita para curtir esse vídeo, se inscrever no canal do Clube de Literatura Clássica e compartilhar esse vídeo com alguém que ama literatura. Tchau e boa leitura!